Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Money Minds. E hoje a gente vai falar sobre fundos imobiliários para poder trazer um pouco mais sobre as perspectivas para 2025, falar um pouco aí sobre a questão da taxação também e dar esse panorama geral com o pessoal aqui da Kinea. A gente trouxe hoje o Flávio Canho para poder falar um pouco mais sobre essa questão e queria já agradecer a sua presença, Flávio. Muito obrigado por topar participar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço. Obrigado por me receber. Queria começar o nosso papo primeiro trazendo aqui um panorama, um histórico da Kinea. A Kinea tem 17 anos de mercado e começou um pouco ali, como a gente estava até conversando um pouquinho antes, com essa questão imobiliária. E a gente percebe ali em 2012, que até vai coincidir com a sua chegada na Kinea, que tem a primeira emissão de um fundo de recebíveis, focado ali principalmente em um fundo de papel. E eu queria que você falasse um pouco de como foi esse momento de você chegando justamente nesse momento de um novo fundo e falasse dessa questão da Kinea, como vocês trouxeram, como foi a sua chegada também na gestora. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Eu me juntei à Kinea então, em 2012, justamente para liderar essa nova frente que não existia. A gente já atuava em fundos de tijolo, né, o Carlos Martins e sua equipe, e essa nova possibilidade que foram os fundos de papel, ela surgiu a partir ali de 2010, 2011, a Kinea começou a se movimentar nesse sentido, e foi onde, felizmente, eu me juntei ao time, então o Márcio e o Carlos me deram essa oportunidade de conduzir essa nova área, que teve o primeiro fundo iniciado em 2012, que foi o Kinea Rendimentos Imobiliários, que é a NCR11, e desde então a gente criou diversos outros veículos, e tem sido uma modalidade essa dos fundos de papel que se tornou muito popular perante os investidores, né? Por várias razões que a gente vai comentar um pouco aqui, mas resumidamente o que eu tenho feito ao longo desses já 12 agora para quase 13 anos de empresa. Perfeito. Bom, eu queria começar, então, fazendo um retrocesso. Fundos imobiliários acabaram tendo um boom ali em 2023, que a gente viu o IFIX, principalmente, atingindo as suas máximas. Até o início ali de 2024 também, a gente teve bastante esse retorno alto que a gente viu. Mas, como a gente sabe, 2024 degringolou, então, para o final do ano, vimos os fundos caírem bastante. Tiveram ali em meados de dezembro, um retorno até um certo rally, estava caindo bastante. Eu lembro até que eu estava cobrindo e estava caindo 11%, aí tive uma semana de folga, a hora que eu voltei já estava ali com 6%. Então a gente finalizou o ano perto ali do 6%, com queda de 6% no IFIX. E eu queria que você contasse um pouco dessa trajetória, né? Do momento em que em 2023 a gente estava tendo um bom momento para os fundos imobiliários, até chegar 2024 e sentir essa dificuldade? Olha, Juliana, é muito nítido, especialmente para mim que já estou na indústria há algum tempo, que o mercado de fundos imobiliários, ele vai em ondas, né? Então, houve uma primeira onda, talvez nem fosse a primeira, mas uma segunda ali foi de 2009 a 2013, quando a gente entrou naquele processo de crise aguda do governo Dilma e a indústria parou de crescer. Aí teve uma janela ali de estagnação que voltou a andar a partir de 16 para 17, em que coincidiu com o financial deepening, que tanto se fala, né? Houve aí uma explosão no número de investidores, de gestoras, de fundos, e esse processo ele foi muito acelerado até próximo ali da pandemia, né? Final de 2019. Depois teve um pequeno vale, acelerou de novo, e agora a gente chegou aí nesse momento em que, de fato, a indústria está numa fase mais difícil, por diversas questões, acho que é especial taxa de juros e incertezas político-econômicas, mas o fato é que a gente acha que esse processo ele é natural, o mercado ele não vai crescer numa linha reta eternamente, e acompanha um pouco o momento do país. Então, na medida em que a situação
política monetária, política fiscal e política em geral do país der sinais de maior tranquilidade, a gente acha que a indústria de fundos imobiliários vai voltar a crescer e pode crescer muito rápido e muito forte de novo. Então, a gente teve no final do ano passado um movimento muito agudo, especialmente ali em dezembro, que se acalmou, aí em janeiro começou esquisito de novo. Então, ainda estamos, né, vivendo essa fase, cotações muito deterioradas em diversos veículos. Importante dizer, sem ainda um fundamento na qualidade dos ativos, então está tendo um estresse de cotações, mas a gente não vê estresse nesse momento ainda nos ativos. Então, é uma crise de preços, muito mais do que uma crise de fundamentos, né? Então, eu acho que é natural que haja esses processos de onda. É duro quando a gente passa por uma onda ruim, que é o momento atual, mas a gente segue muito construtivo para o setor. Assim, acho que ele é parte integrante do nosso mercado de capitais e vai continuar crescendo. Perfeito. Eu queria entender um pouco a questão dos fundos imobiliários em relação aos juros, né? A gente vê muito essa questão de quando os juros sobem, quer dizer que os ativos mais sensíveis, como fundos imobiliários, como ações, acabam caindo. Recentemente, num relatório do Safra, até eu estou olhando aqui as informações que eu peguei, eles falam justamente que talvez essa relação não seja tão direta. Eles falam muito sobre a alta dos juros não ter uma relação negativa, mas que a queda tem, de fato, uma relação positiva. Eles até colocam, pegando aqui, que quedas como a que a gente está vendo hoje só foram vistas em 2013, fazendo essa correlação de alta de juros, queda dos ativos, só que a alta, eles na verdade trazem até como uma média de valorização de 32,3% nos últimos 3 ciclos, mostrando que, de fato, quando os juros estão indo bem, quer dizer que os fundos imobiliários vão bem. Como é que vocês avaliam essa correlação entre os fundos e os juros? De fato, é bem curioso esse ponto, porque eu também acredito, apesar de não ser vamos dizer, a lógica fundamentalista, que o juro alto, o juro alto em tese ele é muito ruim para o mercado imobiliário, em geral. Essa seria a regra de ouro. Mas você tem um juro alto num país que cresce economicamente, que progride, não necessariamente isso é uma verdade. O problema é que agora a gente tem um juro extremamente alto. Então passou de um ponto do juro alto, ele é um juro insustentável. Acho que são duas questões muito diferentes. Nesse patamar de juro, qualquer aplicação financeira, qualquer ativo de risco, ele é pouco atrativo frente ao CDI, frente ao CDB, que emula o CDI. Então as pessoas, não só as pessoas físicas, mas os investidores institucionais, eles acabam optando por uma aplicação que vai render perto de 15% ao ano e que não tem praticamente nenhum risco, nenhuma volatilidade. De novo, chegamos a um nível de juros muito, muito elevados, mas se a gente estivesse falando de um juro um pouco menos elevado, um pouco mais baixo, eu acho que sim, ele não necessariamente estaria prejudicando a indústria a ponto da gente não ver crescimento, não ver novas ofertas, não ver novas transações, que é o que a gente está vivenciando agora, né? Tanto é verdade que até começo do ano passado, o juro não era baixo, mas o mercado estava completamente ativo. Então eu concordo, e o outro lado da moeda, né, quando o juro cai muito, a gente de fato vê um boom no mercado imobiliário em geral, não só nos fundos imobiliários, né? As pessoas querem trocar de apartamento, os empreendedores querem desenvolver novos ativos, enfim, sejam quais for. Então, eu acho que é por aí, né? O ponto, resumindo, que a gente vive agora é de fato de um nível de juro soberano, né, do governo tão elevado que aí de fato não tem como a indústria continuar atrativa, né? As pessoas fazem essa comparação e acabam optando por uma aplicação financeira mais simples. Perfeito. Até queria perguntar, porque justamente a Kinea, ela é parceira ali do Itaú, né? As projeções do Itaú acabam sendo as de vocês também? Como é que vocês estão vendo nesse longo prazo
um momento em que, de fato, os juros pode dar uma acalmada e aí, sim, os fundos imobiliários começarem a andar melhor? A Quinéa foi uma empresa fundada em associação com o Banco Itaú, então existe um grupo de sócios fundadores que eram executivos do Bank Boston, liderados pelo Márcio Verri, que quando o Itaú fez a aquisição do Bank Boston, esse grupo tinha essa intenção de criar uma empresa e foi criada a Quinéa já em associação com o Banco Itaú. No entanto, o nosso dia a dia de gestão, as nossas ideias de produtos, os nossos comitês, enfim, toda a nossa governança ela é independente. Então, a gente segue como uma referência, assim como outras referências, né, de projeções e etc. Mas todo o nosso time, ele é independente e a gente tem a nossa área de pesquisa econômica que faz as nossas próprias projeções e a gente tem também bastante informação sobre o mercado imobiliário e muitas vezes até nessa parte de entender um valor de um ativo, etc., a gente consegue fazer um trabalho independente, por exemplo, de uma empresa de avaliação, né? Dado a nossa atuação, acaba tendo também uma inteligência de mercado muito forte, não só econômica, mas também sobre o mercado imobiliário. E como vocês estão vendo hoje os juros, e o que vocês imaginam que pode estar para frente aí? Eu digo até porque tem tido algumas projeções até recentes de alguns bancos falando um juros um pouco mais calmo lá para o meio do ano. Até esse mesmo relatório que eu trouxe do Safra, eles até falam aí que para 2026 é possível que as coisas estejam melhores, que os fundos voltem a ter esse retorno um pouco maior. Como é que vocês, Quinéa, estão vendo isso? Olha, a questão dos juros ela tem muito a ver com a política fiscal. Então, enquanto não houver uma clareza do nível de responsabilidade fiscal que esse governo vai ter de agora até a eleição, eu acho que é uma questão em aberto. O Banco Central vem sendo firme, né? Ele vem se posicionando no sentido de que o juro tem que subir, porque existe essa incerteza. Acho que está cedo para dizer, está cedo para já prever uma queda, porque a gente não vê esse sinal, né, do governo se sensibilizando concretamente com essa preocupação do mercado, que é uma preocupação não é do mercado, é uma preocupação social, né? A gente precisa ter um país que funcione e que as contas fechem. Se as contas não fecharem, o juro vai continuar subindo, independentemente disso ser bom para os mercados ou não. E aí acho que o Banco Central está corretíssimo de subir juros se for necessário para o patamar que for, se é 15, se é 16, se vai chegar em 15 a gente não sabe, mas acho que a sinalização tem sido essa de, enquanto não houver uma contrapartida de seriedade fiscal, a política monetária vai continuar muito, muito dura, né? E aí os gestores de fundo vão ter que dar um jeito. E a gente sofre porque, obviamente, não é bom para o mercado de FIIs. Até, como a gente estava falando antes, pode ser bom o juro alto, mas num patamar abaixo do atual. Então a gente já estourou esse nível do juro alto bom para o setor, né? Por que eu digo isso? Diversos fundos até se beneficiam da subida de juros, né? Como os nossos, KNCR, por exemplo, é um fundo cuja carteira é totalmente pós-fixada. Então você vai falar, putz, esse fundo deveria estar bombando agora, né? Não está. Inclusive ele hoje negocia abaixo do valor patrimonial em bolsa. Por quê? Justamente porque a taxa de juros livre de risco é tão alta e a incerteza também pairando sobre o país é tão grande que as pessoas falam, putz, é muito bom, sim, o dividend yield é muito alto, vai continuar alto, talvez vá até aumentar, mas, putz, eu prefiro estar mais tranquilo, assim. Então é o que a gente vê que tem acontecido, né? Até acho que por outro lado, eu enxergo como uma oportunidade enorme, mas dizendo assim, o que as pessoas estão pensando, tá? A simplificação, ela é muito legítima. Ninguém está muito a fim de entender o fundamento daquele fundo para ver se de fato ele sobrevive à taxa de juros elevada e tal, que é o caso
para as nossas carteiras especificamente. Mas, enfim, acaba sendo essa dicotomia, né, de oportunidade não aproveitada por conta desse ambiente muito hostil, né, de juro alto e incerteza na política em geral do Brasil. Era até uma questão que eu queria trazer, que eu tinha anotado aqui. Os fundos imobiliários, eles são negociados em bolsa, mas tem muitas pessoas por aí que acabam considerando os fundos como híbridos, né? Ele tem tanto essa volatilidade de uma ação, quanto um retorno, algo um pouco mais fixo, como a renda fixa, e justamente tendo fundos voltados para o crédito, para securitização, com os fundos de papel, a gente tem aí essa beleza, né, de ter um pouco dos dois. Queria entender justamente essa questão da renda fixa, o ponto que você estava trazendo de que, por mais que a renda fixa esteja indo bem e que, de novo, temos várias pessoas falando de que é o ano da renda fixa mais uma vez, a gente não está vendo esse retorno tão grande para os fundos de papel. Até no próprio IFIX a gente vê que nem eles estão conseguindo ajudar o IFIX ali. Como é que o ano está tá acontecendo para esses fundos? O que está acontecendo? Queria que você explicasse um pouco mais do porquê que está tão descontado. E acho que aqui existe uma grande oportunidade, né? Porque justamente, mesmo os fundos, que são os fundos de papel, que se beneficiam desse ambiente de juros mais altos e potencialmente inflação mais elevada, né? Porque você tem fundos com carteira ligada à inflação, fundos com carteira ligada ao juro pós-fixado. A gente na casa, inclusive, tem essas duas estratégias super claras. Assim, é muito fácil até da pessoa enxergar qual fundo faz o quê. Então, esses fundos deveriam agora se beneficiar muito do ponto de vista de retorno dividendo, né? A carteira vai acompanhar a elevação da inflação e vai acompanhar a elevação de juros. Eu acho que tem uma oportunidade incrível. E por que as pessoas não estão aproveitando? Eu acho que ainda tem esse mau humor que contaminou o mercado, efeito juros e efeito tudo isso que a gente discutiu antes. E você me perguntar, putz, as pessoas estão certas de ter esse receio? Eu acho que sim e não. Sim, se você olhar numa primeira análise, mas quando você avalia fundos especificamente entende a qualidade do que está ali dentro, você observa que a chance de fato de você ter um prejuízo com aqueles ativos, então, vou falar aqui de um fundo de papel de alta qualidade, né? São os fundos que financiam imóveis de primeira linha, que tem a garantia do ativo, que tem empreendedores e empresários sérios por trás da operação. Esses são ativos que são a prova de país em crise. Então hoje a pessoa consegue comprar justamente essa cota muito descontada. Para dar uma referência para você, um dos nossos principais fundos, que é o Quina Índice de Preços, Canip, é o maior fundo do Brasil, inclusive. Ele hoje negocia em valores nominais perto de 20, pelo menos 15 reais abaixo do pior dia do Circuit Breaker de 2020, que foi assim, uma Covid, crise imobiliária, além de sanitária, foi uma crise imobiliária gravíssima. Era um fundo muito menor do que hoje, a gente quase triplicou o tamanho dele nesses 5 anos. E hoje, não estamos vivendo uma crise imobiliária, ele negocia 15 reais, já chegou a negociar 20, abaixo do pior dia daqueles fatídicos circuit breakers que ocorreram quase 5 anos atrás. Então veja o tamanho do estresse que a gente está lidando aqui. Só que hoje a diferença é que a gente não tem ativos fechados e em risco. A gente tem ativos funcionando e especificamente são performances muito boas. Então a gente diferencia, por exemplo, shopping centers. Os shoppings têm uma performance até o momento incrível, resultado atrás de resultado maior ano a ano. Idem, galpões logísticos, prédios de escritórios também se recuperaram muito, que é um outro segmento que a gente atua bastante. Então a pessoa física está tendo a chance de comprar uma cota ultra descontada, porém com um fundamento muito preservado. Você pode me perguntar, mas não vai ficar ruim? Esses ativos não vão ficar ruim? Pode até ser, né? Mas não a ponto, eu acredito, é uma visão pessoal, de a gente ter inadimplência na carteira. Porque a gente tem que lembrar que esses CRIs,
como eu disse, eles financiam propriedades muito importantes, que têm um nível de garantia muito elevado e, além disso, empresários muito capitalizados por trás. Obviamente, você fala, mas é uma mágica? Não, esses empresários estão sofrendo nesse momento, porque ele está pagando um juro mais alto, o ativo dele perdeu o valor se ele for reavaliar o ativo, está sobrando menos dinheiro para ele como dividendo, mas para nós, única e exclusivamente do ponto de vista de credores, que é o que importa para os fundos de papel, a operação está preservada e a gente tem um grau de confiança, mesmo uma deterioração adicional econômica, que essas dívidas vão continuar sendo honradas. Por isso que eu acho que é uma oportunidade muito importante para a pessoa física, investidores em geral, mas especialmente para a pessoa física, que é a grande estrela da classe fundos imobiliários, aproveitar nesse momento. E o que a gente tem visto é justamente o contrário. As pessoas ficam vendendo nesse momento de quase inflexão. Assim. Então, isso é difícil. Obviamente, cada um tem sua tolerância a risco. Muitas vezes a pessoa não entendia que poderia haver uma volatilidade desse tamanho. Mas, de fato, o que a gente vê agora é um ótimo momento de entrada, ou pelo menos de manutenção, né? Eu não recomendaria uma pessoa física vender um ativo de alta qualidade nesse momento, porque a gente pode estar perto de uma retomada técnica de juros, enquanto você tem a carteira ainda muito saudável. Então, acho que tem que ter um pouco de cautela e paciência para não materializar um prejuízo precocemente. Acho que essa é a minha leitura. Assim. Você acredita que pode ter uma surpresa positiva no sentido de, como a gente até, você bem trouxe aqui, a gente vê os shoppings indo muito bem, a gente vê construtoras indo muito bem, então o setor imobiliário como um todo indo muito bem, apesar dos fundos. Há uma possibilidade do investidor acabar deixando de lado as questões totalmente macro e olhar mais para o setor imobiliário como um todo e apostar mais em fundos imobiliários? E aí a gente pensa até em questão de um aumento mesmo de produtos focados no imobiliário, porque, por questão da construção precisar muito também de produtos imobiliários para poder conseguir financiar o setor, as construções. É possível olhar para um outro lado e deixar um pouco de escanteio essa questão dos juros? Olha, acho que a questão é boa, Juliane. Eu vou tentar destrinchar ela, são várias... das camadas. Exato. O mercado de capitais imobiliário, ele veio para ficar. Isso é claríssimo na nossa visão. Por quê? Porque a poupança, que sempre foi a estrela do financiamento imobiliário brasileiro, ela tem uma clara tendência de queda, não só porque as pessoas estão sacando da poupança para sobreviver, mas porque o nível de educação financeira, o nível de oferta de produtos, o financial deepening, ele aconteceu já no Brasil. Isso é uma realidade. Então, os jovens, eles optam por produtos de investimentos diferentes do que os seus pais, do que seus avós. Isso vai mudar? Acho difícil. Então, quem vai financiar o mercado imobiliário? Né? Hoje você tem FGTS, poupança e mercado de capitais. Mercado de capitais, leia-se CRI, CRA, LCI e fundos imobiliários. Essa fatia de mercado de capitais já é superior à poupança. Então, a gente vê isso com bons olhos? Excelente. Por quê? Porque todos os países desenvolvidos financiam o mercado, financiam os investimentos de longo prazo através do mercado de capitais. Então, o Brasil foi na direção correta e a gente precisa reconhecer isso e enaltecer e aplaudir de pé. Tá? Então, a gente tem que preservar o mercado de capitais. Por quê? Porque ele é uma das poucas alternativas. E é uma ótima alternativa, porque você tem pessoas físicas dispostas a investir em fundos fechados, que tem prazo de duração indeterminado, então capital de longuíssimo prazo, que vai ser revertido em benefício dos empresários. Empresários esses que estão cada vez mais carentes dessas fontes tradicionais de funding, em especial a poupança. Então, eu acho que essa é a parte 1. O mercado de capitais foi muito produtivo para o Brasil e ele tem que ser respeitado. Né? A gente pode até entrar depois na discussão de tributação, porque tem tudo a ver com isso. Quer dizer que vai ser mil maravilhas? Não, o juro alto afeta o setor. Então,
você pode sair financiando indistintamente? Não, porque as empresas vão sofrer com essa conta mais alta. Então, por isso que eu volto aí a uma questão individual da seleção dos produtos que são resilientes. E não é necessariamente um setor especificamente. Você pode ter bons setores com maus empresários e vice-versa. Então, acho que é uma seleção de ativos muito específica que a gente, acho que mais preocupa nesse momento seria propriamente o setor de construção civil, porque é um setor muito cíclico e que os empresários acabam tendo um impacto muito grande dessa escassez de funding e vão começar a se financiar num nível de juro elevado. Uhum. Isso pode ser uma luz amarela e é por isso que é importante que o investidor faça uma análise muito crítica do fundo que ele está confiando, do gestor e do fundo que ele decidiu escolher. Tá? Então, acho que entrar numa análise realmente específica e acho que tem oportunidades em geral. Não acho que é um setor especificamente que vai ser a estrela. De fato, o segmento que a gente vê com que está mais carente é o mercado residencial. Existe sim uma oportunidade grande de se financiar o setor. Existem ótimas operações mesmo nesse ambiente, bons projetos com uma configuração adequada, num nível de venda adequado. Eles vão ter sucesso independente do estado do país. Só que você, de fato, não pode falar que é uma regra geral. Quando o país vai mal, o vento só para contra. Quando o país vai bem, o vento só para favor. Então, por isso que eu acho que é importante você ter um critério muito rígido, e é o que a gente tenta fazer na Kinea. Fazer uma análise muito crítica, por exemplo, de financiamentos à construção, para que sejam projetos e empresários que consigam tolerar essa fase de juro muito alto, que vai machucar o balanço da empresa, com certeza. Perfeito. Hoje vocês têm, são 4 fundos de crédito? Já são 6, se não me engano, 7. Caramba, perdi a conta aqui então. Queria que você contasse um pouco da estratégia que vocês utilizam neles, justamente porque a gente estava conversando antes, e tem uma estratégia para cada um, uma forma de lidar com cada um. Como é que vocês acabam fazendo a estratégia como um todo deles? A nossa arquitetura de fundos de papel, eu brinco que a gente transferiu o problema para o investidor. A gente criou várias alternativas de escolha. Então, inclusive tem no nosso site, tipo um plano cartesiano que tem nos diversos quadrantes os fundos, né? Então tem lá no eixo X o indexador, de um lado o CDI, de outro IPCA, e no eixo Y o nível de risco. Então, acima você tem fundos mais arrojados e embaixo fundos mais tranquilos, né? Então, em cada um desses quadrantes, o investidor pode optar. Quero um fundo pós-fixado de maior risco, obviamente maior retorno. Não, eu quero um fundo pós-fixado, porém com menor risco e menor retorno. Não, nesse momento eu prefiro um fundo de juro real de baixo risco. Tem lá e assim sucessivamente. E tem fundos que unem as diversas estratégias. Então, por isso que não são só 4 fundos e tem alguns veículos que são misturados. E eu acho que essa sempre foi a intenção, dar ao investidor esse direito de escolha, pelo menos do indexador e do nível de risco, né? Óbvio, tem pessoas que não querem, só querem ter um fundo de CRI, a gente tem essa alternativa também. E a verdade é que todos eles, Juliana, estão, em maior ou menor grau, descontados. Então, é uma das janelas raras em que a gente vê todos os fundos indistintamente descontados. Tem toda essa questão que a gente discutiu e o porquê que a gente acredita que é uma oportunidade de fato e não é só um desconto, porque realmente tem que estar descontado. Então eu recomendo aí que quem tiver interesse acesse o site da Kinea. A gente tem diversos materiais em que isso fica muito evidenciado, a gente tenta ser super ilustrativo e acho que vale a pena dar uma olhada. Perfeito. Bom, tem uma questão que a gente precisa tratar, que justamente você já trouxe um pouco na sua resposta anterior, que é a questão da taxação. Até a gravação aqui, pelo menos, a gente não tem nenhuma novidade, mas é uma questão um pouco cara para os fundos imobiliários, porque vira e mexe, ela surge
em algum momento, esfria, surge de novo. Eu queria entender como é que vocês veem esse olhar, principalmente do governo, para a taxação de fundos, e que fique claro, não é os fundos em si, mas sim as operações dos fundos. E como é que vocês acabam lidando também com essas bombas que chegam para vocês do nada? Olha, Juliana, de fato é o que você colocou. Esse tema, ele não é uma novidade, ele remete aí ao, talvez, não sei se foi o final do primeiro governo Dilma ou começo do segundo, enfim. É a terceira vez que tem isso. Terceira ou quarta vez que, de diferentes formas, isso veio à tona. Agora foi uma versão até diferente, que tinha muito a ver com o que você colocou, que os fundos que fazem operações com imóveis estariam sujeitos ao IBS, IVA, enfim, e não necessariamente os fundos de CRI. Então o governo já até inicialmente já havia se manifestado que não seria a intenção não seria a intenção taxar os fundos de papel, mas a verdade é que gera uma nuvem em geral. Então não acho que tem que haver uma distinção, o fundo de papel não, mas o fundo de tijolo sim. Acho que fica claro, que eu coloquei antes, o mercado de capitais é peça-chave no processo de financiamento de longo prazo do país, seja na infraestrutura, seja no agro, seja no imobiliário. E ele funcionou nesses últimos 15 anos, eu vou dizer, não vou nem dizer nos últimos 7, já é um processo de mais de uma década. Ele vem funcionando e vem funcionando cada vez mais, apesar desse momento ruim que a gente está conversando agora. Então, é um baita tiro no pé, na minha visão, a gente atacar uma indústria que tem sido tão importante e que claramente é a solução mais óbvia para essa lacuna de funding que a poupança gera. Acho que o governo é sensível a isso, tanto que o ministro Haddad rapidamente se manifestou. Obviamente, teve uma pressão do setor agro, inclusive. Acho que o governo entendeu que haveria uma repercussão indesejada e, nesse momento, recuou. A gente não sabe exatamente como vai ficar, mas a sinalização é de que, sim, haveria uma preservação. De novo, estamos falando aqui não da taxação do dividendo dos fundos, mas uma taxação no nível de operações de locação, que eu acho que é indesejado também. Assim, acho que a gente tem que preservar essa indústria do que ela está hoje, Então, me parece que há uma percepção dos representantes do governo de que, de fato, o mercado de capitais é importante, ele não pode ser atacado, porque o mal vai ser muito maior do que essa renúncia fiscal que está sendo feita. É uma renúncia fiscal, sim, e o país é sensível a isso, mas cujo benefício é facilmente observável pela sociedade. Basta ver o bem que se trouxe com projetos de infraestrutura, com financiamento ao agro, com as incorporadoras sendo financiadas pelos fundos, shopping centers, etc. Então, eu acho que, apesar de haver uma polêmica, eu acho que é muito evidente que o setor tem gerado muito mais benefício do que essa renúncia fiscal traz de malefício. Eu queria entender, justamente, como a gente bem trouxe aqui, não é a primeira vez, já aconteceram outras vezes, mas todas as vezes que acontece, o mercado fica balançado, tem esse temor de que, de fato, tenha taxação. Por que isso acaba acontecendo? Se justamente a grande maioria das pessoas que eu acabei conversando, de instituições de classe, tem a visão de que não, eles vão voltar atrás, eles sabem que é um tiro no pé. Por que acaba gerando esse ruído tão grande ali, principalmente nos fundos imobiliários, no IFIX? Olha, acho que é natural, as pessoas ficam receosas. Dessa vez vai ser diferente. O governo precisa arrecadar, veio a notícia, então eu acho que é super natural que as pessoas físicas e investidores em geral reajam. Acho que cada vez mais a reação tem sido cada vez mais aguda, tudo a ver com o crescimento do número de CPFs e investidores. Então,
natural que as pessoas se manifestem e acho que já chegou num nível que é muito contraproducente de fato, porque a gente anda 2 casinhas e volta uma casinha, aí demora de novo para recuperar essa casinha e vem uma notícia como essa. Então não é produtivo e não gera nenhum benefício, tá? Mas é bom porque a indústria passa por isso e fica cada vez mais cristalino, que precisa ser preservado. Sim, mas o desgaste é grande. Então eu acho que a gente precisa deixar esse tema de lado até que o país tenha de fato um nível de taxa de juros sustentável muito baixo, em que a sociedade entenda que, olha, esse benefício que está se dando, ele já não se justifica mais. Olha, o Brasil tem juro real de 2,5%, o país tem as contas em ordem, por que a gente vai dar um benefício fiscal um país que não precisa disso? Acho que quando a gente chegar lá, vai ser muito justo que se tenha essa discussão. Num país em desenvolvimento, com juro alto, com diversas incertezas, quem sã consciência vai investir no longo prazo se não tiver um benefício adicional claro? Ninguém, não é por jogar contra o país, é porque as pessoas têm que pensar na sua melhor alocação de recursos. Então acho que hoje é uma discussão muito prematura e muito mal-vinda. Mas parece sim que essa ficha caiu, tá? Para o governo, apesar de ter tido toda esse desgaste, né, nos últimos, aí, acho que uns 60 dias agora, enfim. Bom, para a gente poder finalizar aqui o nosso bate-papo, você já trouxe um pouco da sua visão, mas queria que você falasse um pouco mais sobre as perspectivas agora para 2025, não, obviamente, somente para fundos imobiliários, mas também para a Quineia. Olha, a gente atua em diversas classes de ativos e olhando o Brasil, existe um mar de oportunidades, sejam elas em fundos listados ou não. Obviamente tem risco, porque não estaríamos nesse nível de oportunidade se não existisse um risco. Mas se a gente entender, né, que o país vai encontrar um caminho que não é esse de agora, de insustentabilidade, que a gente vai chegar em 2026, seja num atual governo ou num novo governo, de uma maneira mais equilibrada, o melhor momento para você investir é no momento de estresse, e não quando as coisas já estão boas. Olhando especificamente os fundos imobiliários, eu acho que a discussão ela é até mais blindada dessa solução. Assim, eu não vejo, mesmo que o país continue nesse processo de instabilidade por um bom tempo, eu não vejo bons fundos de CRI trazendo problemas para os investidores. Por quê? De novo, é aquela combinação. Você está financiando um ativo imobiliário muito resiliente, num nível de garantia, né? As operações são muito garantidas, a gente não financia o valor integral de um ativo, é sempre num nível de desconto muito importante. E atuando com contrapartes muito sérias. Então, é uma equação que é a prova de crise. Então, acho hoje, obviamente eu sou completamente enviesado porque é o que eu faço, né, Juliana, mas acho que, você fala, olha, uma classe de ativo para se investir o dinheiro, um dinheiro novo e aproveitar esse nível de estresse, mas sem correr tanto risco assim. Eu acho que bons fundos de papel dão essa resposta. Porque, o investidor vai ter um dividendo muito elevado, seja no juro pós-fixado, seja na inflação. Vamos subir que a inflação comece a acelerar, a pessoa física vai conseguir surfar isso na carteira. 2, você está comprando com um nível de desconto muito importante. Então, para dar um exemplo, nosso melhor fundo, melhor no sentido de menor risco, que é o Canip, ele negocia hoje perto de IPCA mais 10, assim, é um patamar de remuneração incrível. Então você tem um upside nessa eventual recuperação do país, mas se ela demorar, nesse meio tempo você tem um carrego muito positivo. Então você está sendo recompensado para fazer uma aposta de risco, o que é raro. Geralmente você faz uma aposta de risco e tem que correr um risco de fato grande. Aqui, de novo, você tem uma carteira resiliente,
o carrego que você vai ter é muito importante, e se houver essa melhoria, você vai ter um ganho muito claro também de valorização das cotas. Então é uma conjuntura de fatores que eu acho rara, e para quem tem um pouquinho aí de estômago, acho que vale a pena apostar. Essa seria a minha primeira escolha, ponderado pelo fato de que eu sou viesado aqui, então as pessoas têm que entender isso também. Perfeito. E para a Quineia, o que vocês enxergam de novo? Olha, a gente, hoje na empresa são diversos, então vou aqui resumir o que a gente faz na empresa. Existe uma área de fundos que a gente chama líquidos, que são os fundos multimercado e suas derivadas, né? Crédito privado, previdência. Esse é um segmento que opera muito bem nesse ambiente, porque ele pode fazer qualquer tipo de aposta. Então os gestores são muito livres, eles não precisam que o país vá bem para que eles produzam resultado. Tá? Então é uma classe muito útil, eu acho, que em qualquer ambiente de país. A gente tem uma área imobiliária, a gente falou bastante aqui, muito forte, não só, eu falei muito de fundos de papel, mas existem também os fundos de tijolo, que estão também bastante descontados, então olharia bem a fundo para fundos de tijolo. Usualmente os fundos de tijolo têm um nível de dividendo um pouco menor, mas eles têm um potencial ganho maior, inclusive, do que os fundos de papel. Então, eu olharia com atenção ali, até a parte de fundos que tem um duplo desconto muitas vezes. A gente tem uma área de infraestrutura, que também é baseada, parte dela em fundos listados. Tem oportunidade ali também, porque acaba gerando esse mesmo efeito de desconto nas cotas. A gente tem uma área de private equity, que ela não é baseada em fundos listados, então é um pouco mais difícil da pessoa física acessar diretamente, ela tem que participar da captação. E a gente tem uma área, eu não citei antes, mas também de equity de infraestrutura, né? Originalmente a Quineia atuou na parte de financiamento, infraestrutura, agora existe uma parte também de investimento, equity, em projetos, que está indo super bem. E não podia deixar de citar, que eu já estava quase esquecendo, a nossa área agro, que é mais recente, ela começou ali com o advento dos FIAGROS, final de 2021, a gente tem diversos veículos, são 3 já, e um deles é um fundo de CRAs bastante tradicional, que é o KNCA11. A gente tem um fundo de CRA mais high yield, que é um fundo com prazo determinado de duração, que é o Copa 11. E o ano passado a gente trouxe uma inovação que a gente é super entusiasta na Quineia, que é um fundo que investe em operações dolarizadas de crédito do agronegócio, que é o CADOL 11. Então ele é um fundo que tem uma carteira ligada à variação cambial, mais um prêmio, um cupom, financiando grandes empresas do setor que são muito resilientes e que são beneficiadas até por um câmbio mais alto, que são agroexportadores. E esse é um fundo que é um fundo listado também com prazo determinado. É um segmento, a gente não falou dele, mas sofreu muito, né? Mais até do que o imobiliário. Mas, por outro lado, o nível de oportunidade também é incrível. Aí precisa ter uma atenção importante à carteira, porque, de fato, houve alguns problemas em diversos veículos. Felizmente, não foi o nosso caso. E o investidor que tiver um apetite maior pode também fazer uma aposta interessante em fundos que estejam com uma situação mais equilibrada. Felizmente, é o nosso caso. Então, também recomendaria que as pessoas dessem uma olhada, porque é um nível de desconto muito, muito importante também. Então, é isso que a gente faz na Quineia. História. Tem história e vai completar a maioridade agora, né? Quineia completa 18 anos. Agora, quando que completa? Sabe que eu não sei, mas tá para fazer. Tá Acho que foi aniversário. começo de 2007, então se não fez, vai fazer em breve. Perfeito. Flávio, muito obrigado mais uma vez por topar estar aqui com a gente, compartilhar um pouco da sua visão, do que você vê no seu dia a dia. E para todo mundo que nos assistiu até agora, deixa o seu comentário, o seu curtir aqui no vídeo e até a próxima.